Bem, pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Introdução à Rede de Computadores. Nessa aula, a gente vai falar sobre o modelo de referência OSI e o TCP/IP e falar um pouco sobre os protocolos organizados nessas camadas, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, por que se organizou, o porquê que existem esses padrões de organização dos protocolos envolvidos em redes de computadores? Então, eu escrevi aqui basicamente que para facilitar esse processo de padronização e obter interconectividade, ou seja, que as máquinas de diferentes fabricantes se conectassem, né, a Organização Internacional de Normatização, a ISO, International Standards Organization, aprovou no início dos anos 80 um modelo de referência que permitiria a comunicação entre as máquinas de tecnologias de redes diferentes. Esse modelo ficou conhecido como modelo OSI, que significa Open System Interconnection, ou Sistema de Interconexão Aberto. O modelo OSI serve de base para qualquer tipo de rede, seja uma rede de uma tecnologia Wi-Fi, Ethernet, seja como for, curta, média ou de longa distância, e ele é baseado no modelo TCP/IP, que nasceu na implementação do TCP/IP lá na ARPANET. Então vamos falar mais um pouco sobre histórico assim. Lá naquele vídeo do primeiro momento, eu disponibilizei um vídeo sobre a história da internet. E lá até conto alguns fatos como esse, que em 74 foi proposto um grupo de protocolos centrais para satisfazer as seguintes necessidades. Quais eram as necessidades naquele momento? Permitir o roteamento entre redes diferentes, é chamada de subredes ou subnets. Independência da tecnologia de rede utilizada para poder conectar as subredes ali. Independência de hardware, ou seja, independente do fabricante ou de como aquele hardware foi desenvolvido, a rede conseguiria ser estabelecida. E possibilidade de recobrar-se de falhas. E aí, em 1980, a DARPA começou a utilizar o TCP/IP, os protocolos, né, lá na ARPANET. Né, de fato que em 83 a ARPA finalizou essa conversão de todos os seus computadores, né, e equipamentos ali envolvidos e exigiu a utilização do TCP/IP em todos os computadores que quisessem se conectar à ARPANET. Beleza? E aí então a gente organiza então todos os protocolos envolvidos numa comunicação de rede em uma pilha de protocolo. Essa pilha de protocolo é o modelo de referência de como esses protocolos se comunicam, beleza? Então, mas qual é a vantagem de se usar essas pilhas de protocolos? Então, para que essa organização dessa forma? Então, eu vou dar um exemplo rápido, fazendo uma analogia aqui sobre a comunicação entre duas pessoas em um determinado mundo fictício aqui. Imagine se dois filósofos, né, quisessem se comunicar. E aí as características aqui seriam: um filósofo é alemão, precisa se comunicar com outro filósofo francês na França. Eles querem filosofar. A especialidade deles é falar sobre filosofia. Então os filósofos apenas filosofam. Tá? Os filósofos também falam línguas distintas, o que é uma barreira para que eles se comuniquem. Né? E as mensagens, que aqui serão cartas, por exemplo, precisam ser entregues para acontecer essa comunicação. Então, um exemplo fictício. Então, pensa que é importante que o filósofo apenas filosofe. Ele não precisa ficar aprendendo diversas línguas para se comunicar ou para conversar com outros filósofos, por exemplo. E ele também não precisa ser especialista em entrega de cartas e mensagens, por exemplo. Né? Ele pode simplesmente solicitar que alguém faça isso, que é especialista nisso aí. E aí a gente desenvolveu aqui, por exemplo, um modelo onde a gente tem três níveis. Olha lá, um nível de criação de mensagens, né, que é o assunto de filosofar, que são os especialistas em filosofia. Um segundo nível, que é a tradução de mensagens para uma língua comum, por exemplo, inglês, sei lá. E um nível 1, que é a comunicação entre os mensageiros, ou seja, os carteiros aqui que vão entregar ou receber as mensagens. Beleza? E aí, qual seria a explicação desse problema dos filósofos? Né? Esse exemplo tem como finalidade esclarecer alguns pontos importantes da utilização das pilhas de protocolo. Cada nível é independente entre si e não deve se preocupar com a função dos outros níveis, mas sim utilizar os serviços oferecidos pelo nível inferior e oferecer seus serviços ao nível superior. Ou seja, lá naquele exemplo eu estava falando que os filósofos precisam só filosofar e não se preocupar com as outras coisas. Por exemplo, aí eu venho aqui e falo: para o filósofo, não interessa o padrão de linguagem utilizado pelo nível 2, né, que poderia ser português ou japonês, sem prejuízo para a comunicação correta, porque haveria uma tradução ali
sobre da tradução das mensagens que ele queria enviar. Os tradutores também não interessam a forma pelo qual os mensageiros vão fazer a comunicação, e muito menos qual é o assunto, por exemplo, lá dos filósofos. Beleza? No fim, todos ficam especializados apenas em suas funções, permitindo com que cada camada evolua independentemente. Então, para que organizar essas coisas em camadas? Resumindo, quando a gente desenvolve esse modelo de referência, cada agente envolvido se organiza em uma determinada camada, né? As camadas superiores são normalmente as camadas mais próximas do usuário, ou a camada que de fato tem uma mensagem importante, uma mensagem a ser enviada. E as camadas inferiores oferecem serviços às camadas superiores para que se facilite essa comunicação, essa entrega. Beleza? E aí, em redes de computadores, não é diferente. Eu vou dar um exemplo básico, por exemplo, de como é a interação entre os protocolos e os computadores ou as entidades envolvidas no envio de um e-mail, por exemplo. Então tá lá o usuário quer enviar um e-mail. A primeira coisa que o usuário faz é acessar o computador, acessar a sua conta de e-mail, por exemplo, e redigir aquele e-mail. Até aí não tem nenhum protocolo envolvido. Você está utilizando um computador local e digitando uma mensagem. Mas no momento que você vai enviar essa mensagem, e aí existe uma interação entre alguns protocolos, beleza? Primeiramente, vai ter um protocolo que gerencia o envio de e-mail, que é o protocolo SMTP, Send Mail Transport Protocol. Esse protocolo basicamente consegue enviar e receber e-mails, beleza? Depois desse protocolo, por exemplo, é enviado para uma camada inferior que cuida apenas da garantia de envio desses dados, que é o TCP, o Transmission Control Protocol. Abaixo desse protocolo, ele também vai utilizar os serviços de um novo protocolo chamado IP, que é o protocolo que endereça e identifica computadores no mundo, ou seja, em qualquer lugar, permitindo o envio da origem até o destino. Beleza? E aí a gente já consegue pegar aquela mensagem, né, colocar em um protocolo que garante o envio de e-mails, depois garante que essa entrega de dados vai ser segura e íntegra. Depois eu tenho um protocolo que sabe onde entregar e como e quem enviou e quem vai receber. E depois, por último, a gente tem um protocolo Ethernet, né? O protocolo que envia os dados fisicamente através de um meio de comunicação, que é aquele protocolo que vai fazer esse envio de dados de forma física. E no caso dos computadores, quando a gente fala de forma física, é o bit sendo enviado através de um cabo ou através de ondas eletromagnéticas. Beleza? No caso do Ethernet, vai ser via cabo. Então, esse processo de interação entre as camadas, né, ou seja, como essa informação vem de uma camada e vai para outra, é chamada de encapsulamento. Então, vamos falar sobre encapsulamento também aqui agora. O que é o encapsulamento? Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando mais ou menos como seria o encapsulamento. Então, vocês verifiquem aqui alguns dados de uma camada superior que ficam dentro dos dados de uma camada inferior e assim vai. Então, encapsulamento é isso mesmo. É eu pegar os dados de uma camada e jogar dentro dos dados de outra camada e essa camada organizar isso de alguma forma. Então vamos entender essas imagens aqui do lado. Os dados de cada camada superior são encapsulados, ou seja, encapsular é realmente colocar dentro de uma cápsula, tá? Pela camada inferior. Essa, por sua vez, adiciona suas informações de controle. Então toda vez que uma camada gera dado, gera informação, né, para ser trafegada na rede, ela precisa de algumas informações de controle, como se fosse um cabeçalho aqui, ou como se fosse o remetente e o destinatário de uma carta, por exemplo. Então, essas informações são as informações de controle para aquele protocolo daquela camada, e os dados em si são os dados que vão ser inseridos lá. E aí você percebe que quando eu encapsulo os dados dessa camada, né, por uma camada inferior, tudo que era informação de controle e dados lá na camada superior passa a ser dados da camada inferior. E aí ela adiciona as suas informações de controle. Então perceba que lá no final, na última camada, a camada mais inferior, é como se eu tivesse encapsulado a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, tudo aqui vira dado e ele adiciona as suas informações de controle para aquela camada mais inferior. Beleza? Os dados da camada superior são tratados como os dados da camada inferior. Toda vez que há interação entre as camadas superiores e as inferiores, acontece o encapsulamento. Quando a interação
a partir da camada inferior para a superior, acontece o desencapsulamento. Beleza? O conjunto de informações de controle e dados são chamadas de PDU, que é Process Data Unit, ou Unidade de Processamento de Dados. Beleza, gente? Então vamos seguindo aqui. Aqui são as duas pilhas de modelos de referência do modelo OSI e do modelo TCP/IP. Eu vou falar basicamente sobre o modelo TCP/IP, que é um modelo de aplicação na internet. O modelo OSI é um modelo de referência, mas basicamente tudo funciona como o modelo TCP/IP. Ambas são modelos de referência citados na bibliografia. Tá? Alguns utilizam 5 camadas, outros 4 camadas, outros 7 camadas, como no modelo OSI. Mas eu vou mostrar o modelo TCP/IP para vocês e fazer uma analogia com o modelo OSI. Beleza, gente? Vamos seguindo aqui. Então, vamos falar primeiro sobre a camada de aplicação, que é a camada mais alta do modelo de referência. Então, a camada mais alta, né, tem por característica que, quanto mais alto o nível da camada, maior é a interação com o usuário final. Sendo assim, a camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário, beleza? A camada de aplicação, aqui nessa imagem dá para ver, ela abrange as camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. Então, coloquei isso aqui realmente para vocês verem a analogia. Então, tudo que está na camada de aplicação, apresentação e sessão lá do modelo OSI está presente aqui na camada de aplicação do modelo TCP/IP. No modelo OSI existem algumas diferenças entre essas camadas, mas o modelo TCP ele trata tudo isso como aplicação. Beleza? Quais são as características da camada de aplicação? Continuando aqui, gente, os protocolos da camada de aplicação, né, estão presentes nessa camada. E esses protocolos normalmente são utilizados por aplicações em geral, sejam editores de texto, navegadores de internet e etc. Tá? O PDU dessa camada é chamada de dado mesmo, são os dados, beleza? Quais são as características da camada de aplicação? Então, características básicas. Possui uma maior quantidade de protocolos devido à proximidade com o usuário e suas diferentes características, né? Como sistema operacional, aplicativos, entre outras coisas. Até linguagem, língua que é falada, então existe uma variedade de protocolos nessa camada. Tá? São os protocolos que garantem o entendimento dos dados. Então, os protocolos que garantem o entendimento dos dados estão aqui nas camadas de aplicação. Provê e gerencia a conexão entre aplicações remotas. Então, são esses protocolos aqui que provê e gerencia essa conexão entre aplicações, né, remotamente. Beleza? Alguns protocolos aqui da camada. Então, vou falar só alguns aqui, porque são vários protocolos, mas alguns dos principais protocolos. O HTTP, por exemplo, que é o protocolo de transporte de hipertextos, usado por aplicações da web, como browsers, né, navegadores de internet, que podem que basicamente enviam textos e imagens pela rede. O FTP, que é o protocolo de envio de arquivos, usado para enviar e receber arquivos. Por exemplo, o download utiliza o FTP. SMTP e POP3, respectivamente, são os protocolos de envio e recebimento de mensagens de e-mail. Beleza? O DNS, por exemplo, também, que é outro protocolo, é o protocolo de resolução de nomes da web. Esse protocolo que é o responsável por transformar números IP, né, números de endereçamento dos computadores, em nomes e vice-versa. Tá? Vamos seguindo aqui para a próxima camada. Então vamos falar sobre a camada de transporte. Então, fazendo uma analogia de novo aqui aos modelos de referência. Então, a camada de transporte no modelo TCP também é chamada de camada de transporte lá no modelo OSI. Beleza? Então, vamos falar sobre ela. Essa camada, como o próprio nome sugere, né, envia e recebe as informações que os protocolos da camada de aplicação necessitam. Então, perceba que os protocolos da camada de aplicação organizam como essas aplicações vão enviar e receber determinada mensagem, né, mais relacionado à organização do dado em si, e a camada de transporte vai enviar e receber as informações. Beleza? Ela é responsável por garantir a entrega dos dados, que nessa camada são chamados de segmentos. Beleza? Então, basicamente, essa camada também faz uma segmentação dos dados, por isso são chamados de segmento. Então, nessa camada acontece a segmentação dos dados. Isso ocorre para que os
protocolos, né, possam ter uma garantia maior na entrega de dados. Essa característica é interessante, gente, porque pensem bem, quando você tem uma determinada mensagem e precisa enviá-la em computadores, se eu envio tudo de uma vez e acontece uma determinada falha, eu perco tudo de uma vez. E no caso da camada de transporte, quando a gente segmenta essas mensagens, se acontecer alguma falha, né, no envio da mensagem, eu perco apenas um segmento ou um pouco ali dos segmentos enviados, depois eu preciso reenviar apenas o que foi perdido. Então isso ajuda sim no envio das informações pela rede, beleza? Então quais são as características aqui da camada de transporte? Vamos falar aqui basicamente. Entrega fim a fim, onde a máquina de origem só se comunica com a máquina do destino. Então não existe comunicação pela camada de transporte com as outras máquinas envolvidas no processo de envio da informação, apenas na máquina origem e máquina destino. É estabelecido um circuito virtual que é orientado à conexão, ou seja, ele sempre verifica se a conexão está estabelecida, beleza? E existe um controle de sequência de erros, que checa se a quantidade de pacotes que deve ser enviada na máquina de origem chegou na máquina de destino, né? Se essas informações chegaram duplicadas ou se estão em ordem errada, e aí ele reorganiza essas informações para enviar de novo para a camada de aplicação lá no destino. Beleza? Os principais protocolos da camada de transporte são o TCP e o UDP. Existem outros, mas basicamente vocês vão trabalhar com esses dois protocolos. Então, o TCP, né, Transmission Control Protocol, esse protocolo garante que as informações serão entregues. Sendo assim, ele implementa ações de controle de fluxo, controle de erros, porém, nesse aspecto, né, por ser assim, ele é um pouco mais lento. O TCP em si é orientado à conexão, ou seja, nele é criado um circuito virtual e a segmentação é entregue ordenadamente. Beleza? Os segmentos são entregues de forma ordenada. Um exemplo de aplicações que utilizam o TCP lá na camada de transporte, né, ou um exemplo de conexões, são, por exemplo, os downloads de arquivo e trocas de mensagens de e-mail. Então, são ações que precisam que a informação seja entregue e seja garantida essa entrega. Beleza? Caso haja alguma falha aqui, isso pode comprometer, por exemplo, um arquivo. Se estiver faltando um pedaço do arquivo, isso pode comprometer o arquivo inteiro. Assim como no caso de uma mensagem, né? Se estiver faltando alguma mensagem ali no envio de um e-mail, comprometer o e-mail inteiro. E a gente também tem o UDP, que é o User Datagram Protocol. O UDP não necessariamente garante que as informações serão entregues, o que possibilita que ele funcione mais rapidamente que o TCP. Sendo assim, ele apenas envia as informações até o destino. Ele não verifica se a informação chegou. O UDP não é orientado à conexão. Sendo assim, pode haver perda parcial dos segmentos. E pode haver atropelos também. Exemplos, por exemplo, ouvir música e assistir vídeos na web, né? Chamadas de voz e aplicações em tempo real, em geral, utilizam o UDP. Por quê? Imagine que você está ouvindo uma música, né? E aí você perdeu um trechinho da música. Isso pode ser que não atrapalhe a sua experiência ao escutar a música, né? Mas imagine se tivesse que esperar toda vez a música dar uma travadinha para você escutar aquele pedacinho. Então, isso na experiência de ouvir uma música seria pior. Assim como assistir um vídeo ou uma chamada de voz e qualquer tipo de aplicação em tempo real, por exemplo. Beleza, gente? Vamos seguir aqui. E aí a gente vai para a camada de rede ou camada de internet. Eu vou chamar aqui camada de internet, porque no modelo TCP/IP ele é chamado de internet, né? Ou camada de rede ou camada de internet. Então vocês vão ver que na analogia também a camada de internet é a camada de rede do modelo OSI. Então vamos voltar aqui. A camada de rede. A camada de rede tem basicamente a função de endereçar e rotear, ou seja, organizar como essas informações vão chegar em determinados lugares, tá? Rotear os pacotes entre a origem e o destino. Em grandes redes, é normal que os pacotes passem por diversos caminhos. Sendo assim, o papel da camada de rede é controlar como os pacotes trafegam, escolhendo o melhor caminho. Pacote é a PDU dessa camada. Beleza, gente? Então, quais são as características aqui da camada de internet ou camada de rede?
interconectar redes separadas, provendo conexão entre elas. A camada de rede tem a função de estabelecer o endereçamento e o roteamento das informações e as suas mais variadas possibilidades. Especifica a rota ou o caminho que o pacote percorrerá na rede, que pode ser estático, fixo, ou dinâmico, de forma variável. Então, essa camada basicamente endereça e organiza como as informações vão trafegar na rede. Então, ele sabe dizer para qual computador ele vai enviar aquela informação no próximo momento e por qual caminho ele vai enviar. Ou seja, lembrem-se lá naquelas aulas iniciais que quando eu tenho uma rede WAN, uma rede vasta, a gente tem vários caminhos para enviar uma determinada informação. E aí, aqui na camada de internet é que é organizado, os protocolos aqui que organizam por onde vai enviar. Se vai enviar para um determinado lugar que tem um maior fluxo, mas está tendo, por exemplo, uma menor quantidade de envio de informação. Um lugar pode estar com um tráfego mais congestionado. E assim vai. E essas informações são enviadas a partir daí. Beleza? Então, alguns protocolos da camada de rede são o IP, tá? O principal protocolo de rede de computadores, que é o responsável por endereçar os pacotes. Esse protocolo é usado todas as vezes que se envia ou recebe informações por redes lógicas. O RIP, por exemplo, que é um protocolo de roteamento da informação. Esse RIP verifica qual a melhor rota de envio de informações dentro de uma rede, por exemplo. E o ICMP também, que é o Internet Control Message Protocol, que é utilizado para comunicar informações na camada de rede. Ele relata erros e troca informações de status dos nós da rede. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a camada de acesso à rede, ou lá no nosso modelo TOSI, ela engloba a camada de enlace de dados e a camada física. A camada de acesso à rede, essa camada contém os protocolos de acesso ao meio de transmissão. A informação nessa camada pode ser chamada de bit, beleza? É a PDU da camada de acesso à rede ou física. A camada de acesso à rede tem por finalidade transmitir os bits e criar um enlace de comunicação que transmite esses dados de maneira confiável. Sendo assim, a função típica dos protocolos desse nível é fazer que o bit 1 ou 0 seja transmitido por uma linha de transmissão e seja recebido pelo receptor como 1 e 0. Então, vocês sabem que em computação, tudo é tratado como 1 ou 0. A gente tem os bits de comunicação. Então, quando se envia determinada informação pela rede, esse bit tem que representar 1 ou tem que representar 0. Só que a informação é uma informação analógica. Então, quando eu envio uma tensão por um cabo elétrico, que ele tem, por exemplo, 5 volts, essa tensão vai ser conhecida como um bit 1 lá na outra ponta. Então, uma placa de rede está enviando uma informação para outra placa de rede, e esse bit que está saindo daqui com 5 volts tem que chegar lá e representar, seja por 4 volts, 3 volts, 3 volts e meio, 1 também. Então, é essa camada que verifica se essas informações estão íntegras e estão funcionando. Beleza? Quais são as características dessa camada? Definir medidas que representam 0 e 1, ou seja, definir essas medidas, grandezas elétricas ou outro tipo de transmissão, seja eletromagnética ou luz, que determine, que representam os bits 0 ou 1. Definir velocidades de transmissão, os tipos de transmissão, se são half duplex e full duplex, por exemplo. E controla o fluxo de envio de informações, Por exemplo, velocidades diferentes para taxas de envio e recebimento. Tá? Alguns protocolos dessa camada são, por exemplo, o Ethernet e o Wi-Fi. Beleza? O Ethernet é o que controla os dados transmitidos por meios físicos como cabos. E o Wi-Fi controla os dados transmitidos e interpretados por meios não físicos, usando as redes sem fio. Beleza, gente? Então, aqui por fim, eu faço uma organização, então vocês podem ver isso melhor no slide, de um resumo das camadas aqui, quais são as camadas do modelo OSI e do modelo TCP/IP, algumas características aqui, os hardwares que estão envolvidos nessas camadas, por exemplo, na camada de aplicação e transporte, o hardware que está envolvido ainda é o computador, mas lá na camada de rede, a gente tem os roteadores, por exemplo.
Na camada de enlace, a gente tem os switches e modems, por exemplo. Na camada física, a gente tem as placas de rede, por exemplo. E aqui alguns protocolos de cada uma dessas camadas, beleza? O encapsulamento, ou seja, a PDU daquela camada, beleza? E aqui a própria nome da camada TCP, IP, e aqui o nome da camada OSI. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco essa aula. Qualquer coisa, deem uma olhada no slide de novo e tentem resolver os exercícios. Um abraço e fiquem com Deus.